Olá, alunos, tudo bem? Nós vamos continuar em nosso último capítulo desse livro, antes de adentrarmos ao módulo 2, tá bom? Envolvendo simetria, que se encontra aqui na página 170. O que vem à sua mente quando você ouve falar de yoga? Algumas pessoas podem acreditar ser apenas um tipo de meditação ou ginástica, mas essa prática é considerada por muitos uma filosofia de vida. Originada na Índia, a yoga ela envolve posturas e exercícios que promovem equilíbrio, força e concentração e ajudam a aliviar o estresse, a melhorar a respiração e a circulação, entre outros benefícios. Aí você vai responder essas perguntas e vamos adentrar aqui. Usando um programa computacional da edição de imagens, como você pode ver aqui, Nicole desenhou uma flor conforme a figura no centro. Então, vamos observar o que acontece com essa flor se clicar nos botões destacados na tela. Ela clicou, tem o primeiro desenho, né? Aí depois, olha a posição em que ficou essa flor. Ela foi mudando a sua posição sem sair do lugar. Cada figura obtida ao clicar, ela é chamada de figura simétrica. A figura que está aqui, a primeira, né? Que é a original. A flor obtida é idêntica à flor inicial, como se fosse a imagem de outra refletida em um espelho. Quando acontece isso, que ocorre essa mudança de posição, mas que fica no mesmo lugar, só muda a direção, é chamado de simetria de reflexão, ou também considerado simetria axial. Você viu que ele usou alguns símbolos representando como se fosse um L? Já com os botões, como você pode observar aqui, esses dois botões, a folha é rotacionada em 90 graus, no sentido de horário e anti-horário. Nesse caso, é chamado de simetria de rotação. Como você pode observar aqui, Nos programas computacionais de edição, os botões eles podem ser chamados de, primeiramente, inverter horizontalmente, girar 90 graus para a direita ou no sentido horário, inverter verticalmente ou girar 90 graus para a esquerda ou no sentido anti-horário. Então, os próprios botões computacionais, eles envolvem a simetria para ajudar na resolução de atividades que envolvem esse tipo de conteúdo. Então, vamos falar um pouquinho sobre simetria de reflexão. Nós vimos no capítulo anterior que quando a gente constrói um ângulo em uma folha, ao dobrar a gente fazemos coincidir os dois lados. Assim a gente obtém a marca da dobra no papel, que corresponde à linha que é a bissetriz desse ângulo. Como as duas partes do ângulo se sobrepõem, a linha que passa por essa marca no papel é também chamada de eixo de simetria. Nesse caso, a gente diz que essa figura possui um ângulo como simetria de reflexão, ou simplesmente que ela é simétrica em relação ao eixo, como você pode observar dos dois lados. Na imagem ao lado estão representados um ângulo reto, AOB. Então, estão visualizando aí o nome do ângulo, AOB, e o eixo E, que é o eixo de simetria desse ângulo. Vamos ver aí alguns outros exemplos da figura simétrica ao eixo E. O eixo E, nessa primeira figura, no sentido vertical. O eixo E no sentido horizontal, referente ao sinal. O eixo E no sentido vertical, referente à árvore. E o eixo E na figura geométrica. Em alguns casos, o eixo L pode representar o eixo de simetria entre duas figuras, de maneira que uma delas seja a imagem refletida da outra. Nesse caso, a gente faz uma dobra ao longo do eixo em duas figuras, sendo que as duas figuras vão se coincidir. Como você pode ver nesse R, nesse segundo desenho, e no telefone, né? Vocês irão construir essa figura geométrica, tá bom? No seu caderno. Realizar a atividade e a gente vai falar um pouquinho sobre simetria de rotação. Cada imagem a seguir, ela representa a figura B, obtida por uma rotação da figura A em relação ao ponto A. Como você pode ver, temos o ponto A,
e ele fez um sentido anti-horário aqui, foi para o ponto O. Nesse caso, ele formou um ângulo de 90 graus. Quando eu ando em um ponto e continuo, e nesse caso eu mudei minha posição, é chamado de rotação. Nesse caso, foi uma rotação de 90 graus da figura A em relação ao ponto O no sentido anti-horário. Agora, observe o ponto O, observe o ponto A e diz aí qual foi a rotação. Foi de quantos graus? 120 graus, não foi? Da figura A em relação ao ponto O no sentido horário. Aí nós temos aí a rotação de 180 graus da figura A em relação ao ponto O no sentido anti-horário. Ó, você pode ver que em cada caso a figura B representa uma posição diferente da figura A, de acordo com o sentido e com o ângulo de rotação. Assim a gente pode ver que essas figuras elas são simétricas por rotação, em relação ao ponto O, que é o centro de simetria. Simetria de rotação ela é a transformação em que a imagem de uma figura é obtida ao girá-la em torno de um ponto, segundo um ângulo, no sentido horário ou anti-horário, mantendo sua forma e seu tamanho. Em uma simetria de rotação, quando o giro for de 180 graus, a gente diz que essa transformação é chamada de simetria central, tá bom? Vocês irão construir também, fazer a atividade e vamos falar por último aqui da simetria de translação. As figuras desenhadas na malha quadriculada a seguir têm a mesma forma e o mesmo tamanho. A gente pode dizer que as figuras B e C elas foram obtidas deslocando-se a figura A em distâncias, direções e sentidos diferentes. A figura B em 7 unidades, você pode ver a distância dela, né? Na direção horizontal e no sentido da esquerda para a direita. A figura C em 5 unidades na direção vertical e no sentido de cima para baixo. Assim, a gente diz que as figuras B e C são translações da figura A. Você viu que não rotacionou, nem mudou de posição, como o primeiro lá, né? A reflexão, por exemplo. Se eu estou de frente com o espelho, é simetria de reflexão. Se eu estou girando o meu desenho, é simetria de rotação. Agora, quando eu tiro de um lugar e levo para o outro, sem mudar a posição, nem inverter, eu estou fazendo simetria de translação, que é a transformação em que a imagem de uma figura é obtida ao deslocá-la a certa distância segundo uma direção e um sentido, mantendo a sua forma e o seu tamanho. Olha o outro exemplo aqui. O polígono 2 ele foi obtido por meio de uma translação do polígono 1 de acordo com a distância, direção e o sentido indicados pela seta vermelha. Olha, você pode ver que ele foi 7 unidades, depois 3 unidades e ali ele conseguiu fazer a translação corretamente. Note que a translação obtida de acordo com a seta vermelha é equivalente à sequência de duas translações do polígono 1. A translação em 7 unidades na direção horizontal, da esquerda para a direita, e a translação em 3 unidades na direção vertical, de cima para baixo. Aí vocês vão fazer o desenho também na simetria de rotação e eu irei propor essas atividades. Então, pronto, gente. Simetria de translação, reflexão e rotação é isso. Reflexão é quando eu fico, por exemplo, de frente com o espelho, as minhas mãos, quando elas ficam de frente uma com a outra, se elas forem iguais, né? Eu estou fazendo aí uma simetria de reflexão. Uma simetria de rotação é quando eu rotaciono o meu desenho, seja ele no sentido horizontal ou no sentido vertical, seja ele no sentido horário ou no sentido anti-horário. E a simetria de translação é quando eu tiro de um lugar e levo para o outro, sem mudar a direção em relação à rotação dele ou à reflexão, tá bom? Quando ele vai de um lugar para o outro, como você viu aí no exemplo. Ele foi, desceu, mas ele continuou do mesmo jeito, só mudou de um lugar para o outro, que é chamado de simetria de translação. Tudo bem? Agora eu vou colocar as páginas para vocês realizarem. Nós já finalizamos o livro, estarei enviando em breve a correção desse capítulo para que vocês possam atualizar o livro e assim a gente começar o conteúdo de segundo bimestre. Então é isso e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau!